Irmãos, uma boa noite, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja em cada um dos vossos corações. Louvamos a Deus pela graciosa oportunidade nos concedida. Mais uma vez, é privilégio, de nós como igreja, mesmo distantes em corpo, mas presentes em espírito, porque o Espírito é o mesmo, aquele que nos guia e aquele que nos conforta, que nos consola e que nos ensina toda a verdade, é o Espírito da verdade. Nós louvamos a Deus por estarmos iniciando hoje o nosso ato profético. Por esta causa nós nos colocamos de joelho e eu tenho certeza que Deus estará agindo de uma forma poderosa sobre a sua vida. Nos acompanhe, não perca nenhuma quarta-feira, serão 5 quarta-feiras apenas. Então não faça compromisso, fique ligado, porque eu tenho certeza que Deus sempre vai ter uma palavra poderosa para o seu coração. Se você crer, se colocar de joelho junto conosco, tenho certeza que o céu vai mover ao favor de todas essas causas que nós estamos neste ato. Tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, na sua história. E eu quero te convidar a iniciar este culto orando a Deus. Nós vamos buscar aquele que pode todas as coisas. Vamos orar. Amado, soberano, glorificado Deus, diante de Ti nos encontramos, rendendo aos Teus pés, como forma de gratidão, como forma, meu Pai, de dependência. Senhor, sabemos que nada somos e que nada podemos sem Ti. O Senhor é a nossa força, o nosso auxílio. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, iniciando este ato profético. Meu Deus, colocando-se diante do Senhor de joelhos, para reconhecer que nós não somos, que nós não podemos, mas que nós temos tudo aquilo que precisamos na pessoa do Senhor Jesus. Pai querido e santo, leva cativo agora todo pensamento exterior, toda preocupação alheia. Tira de nós toda ansiedade, todo medo. Em nome de Jesus, venha nos fortalecer com a Tua palavra. Venha nos encher aqui, meu Pai, do Teu Espírito Santo. Que a glória do Senhor alcance cada um dos Teus filhos que estão agora ligados, ouvindo a Tua palavra. Vamos adorar o Senhor e te pedimos que faça valer a Tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, versículos 22 até o versículo de número 26. Atos, capítulo 16, versículo 22, diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. No meio da tribulação, com dores,
vergões pelo corpo, perto da meia-noite, um horário crítico, um horário de solidão, um horário de silêncio total, um horário que você pensa, ninguém vai me ouvir. Mas Paulo e Silas pensavam diferente. Na hora do sofrimento, da solidão, da angústia, eles cantavam hinos a Deus e oravam ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus, que é um Deus que não dormita, é um Deus que não dorme, é um Deus que vela pela minha e pela sua vida 24 horas por dia. Deus estava com os ouvidos atentos na sua oração e recebendo a sua adoração. E Deus moveu do céu com sua mão forte, e anjos foram enviados para abrir todas as portas. Glória a Deus, todas as portas. As cadeias que prendiam ele no tronco se romperam, as correntes caíram por terra, e Deus se moveu sobre aqueles dois homens e todos aqueles que estavam ali com eles. Vamos agora, independente da sua luta, independente da sua aflição, independente da sua solidão, independente do seu desespero, independente das calúnias que levantaram contra você, das chibatadas que você tomou e está com o lombo ardendo, sofrimento, angústia, independente de tudo isso, erga a tua mão para o céu e adore o Senhor agora conosco. Adore o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque prisões vão cair por terra, cadeias vão se abrir, correntes vão se estraçalhar, e o Senhor te dará a vitória ainda nesta noite. Mas você tem que crer. Não esperou amanhecer o dia daquela noite, Deus deu vitória para Paulo e Silas. Vamos adorar. Glória a Deus. Sei que você está aí, adore ao Senhor. Nós estamos aqui tão Sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. meu coração, é o teu altar. Quero ouvir O som do céu, a tua glória contemplar. Soberano Deus, maravilhoso, Deus forte e poderoso, nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. então vem Me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, A tua glória contemplar. Contempla a presença dele, contempla a glória dele. Aleluia, contempla o céu se movendo ao teu favor.
te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem me Incendiar meu coração, ao teu altar. quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Oh, dê glória para Ele, dê a honra para Ele. O poder é dele, está nas mãos dele. Aleluia, bendito seja Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele merece, Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Tudo é dele, tudo é para Ele. Aleluia. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor. Valorize a sua vida, valorize o que Deus te deu. Não olhe só para as circunstâncias que estão ao teu redor. Valorize-se, porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Pare de valorizar as coisas mais do que você. Pare de valorizar outras pessoas mais do que você. Somente Deus está acima do seu valor. Aleluia. Você tem muito valor para Deus. Então vamos adorar ao Senhor, valorizando tudo que Ele tem feito por você. Quero que Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. chega de Ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. É muito grande. Eu venho falar do valor que você tem. Quero que Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Ei, eu venho falar do valor que você tem. Você tem muito valor. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você. Por isso Exalte. levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. É muito grande. Aleluia.
grande valor que você tem. Valorize-se. O Espírito Santo mora em você. Você é habitação do Espírito Santo. Você é casa do Espírito Santo. Aleluia. Você vale muito mais do que o seu carro. Você vale muito mais do que a sua casa. Você vale muito mais do que a sua lavoura. Você vale muito mais do que o cargo que você ocupa, a sua posição social. Você vale muito mais, porque você é morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais um hino. Exalte a Ele, adore a Ele. E deixa eu te falar, não duvide, acredite, pode confiar, pode soltar o cabo da nau, aleluia, que Ele está governando o teu barco, Ele está no controle, Ele é o capitão da tua embarcação. Fica tranquilo, descansa nele. Diante da tempestade, das ondas, os discípulos estavam apavorados, mas ele estava dormindo no barco, descansando, porque ele sabia em quem ele confiava, o Papai do Céu. Aleluia, pode descansar nele. Oh, por que duvidar Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força does contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Aleluia! Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, em Jesus. Verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Confia, trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer. Fica tranquilo, sua mão bem te pode suster. Só Ele. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Aleluia. Ele ouve o crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. você vai andar. Solta o cabo, Solta. toma os remos Aleluia. nas mãos e Navega com fé, não pare de navegar. E então tu verás que bonança seguro. será, Aleluia. pois com Ele Seguro serás. Glória a Deus. Amém? Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a autoridade. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E você vai ver, aleluia, Deus agindo ao teu favor. Entrega teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Glória a Deus. Vamos agora ouvir a palavra do Mestre. Senhor, tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para o seu coração nesta noite.
fique atento, não perca uma vírgula, porque ela pode fazer uma diferença na sua vida. Glória a Deus, amém? Nós vamos receber conosco a irmã Tatiana. Hoje ela me deu um descanso e eu vou descansar mesmo no Senhor, recebendo a palavra que Deus colocou no coração dela. Eu tenho certeza que vai colocar também no seu. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Tatiana. Deus sustenta ela. E faça dela uma atalaia, um vaso, um instrumento a ser usado nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite. Quero agradecer a todos aqueles que estão nos enviando mensagem, a todos aqueles que estão compartilhando conosco, a todos que estão criando sala de vídeo, estão nos ajudando na divulgação desse trabalho, porque essa palavra não é nossa, essa palavra é do Senhor Jesus. E quando você faz essa divulgação, você não está fazendo a divulgação para a igreja, você está fazendo a divulgação para o reino dos céus. E quem está ganhando com isso é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu venho aqui deixar o agradecimento da Igreja Batista do Calvário em Ponte Nova, no nome do pastor Sidney, e de toda a nossa família, de todos os irmãos, um abraço muito especial, com todo carinho, amém? Como o pastor já disse no início, nós estamos iniciando hoje o ato profético. Por essa causa eu me coloco de joelhos, Hoje à tarde nós estávamos orando, como nós já estamos fazendo há alguns dias, Deus tem colocado em nosso coração, e o Senhor despertou-nos o desejo de assim fazermos. E então, toda quarta-feira tem um tema proposto, e hoje o tema que o Senhor nos propôs foi a igreja perseguida. Porém, antes que eu venha falar sobre a igreja perseguida, eu quero falar um pouco para os irmãos a respeito deste versículo, a qual é a base do nosso ato profético, Eu gostaria que os irmãos que estão nos acompanhando tenham em mãos a Bíblia, Porque é o livro que nós usamos para poder nos amparar, é a qual nós estamos baseados, Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Efésios, capítulo 3, o versículo 14. Eu acho que eu não vou conseguir ler porque estou com uma luz meia forte aqui e eu já não consigo enxergar muito bem. Mas vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 14, que diz: Por esta causa me ponho de joelhos diante de ti, meu Pai. Amém? Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo uma oração. No versículo 14, ele está continuando uma oração que ele iniciou no versículo 1. No versículo 1, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito também por causa de vós, gentios, eu estou prisioneiro. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão. E aqui ele vem dizendo para todos aqueles gentios a qual ele estava direcionando a carta, porque ele estava escrevendo aqui aos gentios. E ele estava aqui fazendo o quê? Iniciando uma oração. E o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi um grande perseguidor da igreja. Ele foi aquele a qual perseguia a igreja. Mas Deus o escolheu. E Deus o escolheu para que ele viesse a trabalhar, para que ele viesse a ganhar almas e principalmente os gentios. Quando você abre a palavra do Senhor em Atos capítulo 9, no versículo 15, você vai encontrar: e por isso foste, e o Senhor vai dizer assim, Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos
gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então o apóstolo Paulo, ele foi chamado para quê? Para trabalhar com os gentios. O principal objetivo do apóstolo Paulo era que era levar a palavra de Deus até os gentios. E aqui ele estava na prisão. Aqui ele estava na cadeia, e nós podemos ver ele nesse todo contexto aqui, antes do versículo 14, do versículo 1 até o versículo 13, ele vai estar falando aqui a respeito do que ele estava passando, ele vai estar dizendo, e nós vamos então, chegando no versículo 14, onde ele inicia a sua oração, aonde o apóstolo Paulo, ele está orando. E você vai me perguntar assim, mas por que ele estava orando? Devido a que ele estava orando? Qual a função da oração do apóstolo Paulo? E aqui nós encontramos o seguinte texto, no versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleceis na minha tribulação por vós para... Só um minutinho, irmãos. Pois, contudo, não, para que vos, contudo, vos, para a vossa glória, né? Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está pedindo para que as pessoas não ficassem o quê? Atribulado, para que a fé deles não fossem desfalecidas na tribulação que ele estava passando, porque tudo aquilo ali era para a honra e glória do nome do Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo estava na prisão, ele estava sendo perseguido por causa do evangelho, ele estava sendo perseguido, ele estava passando tribulação porque ele estava pregando a palavra de Deus, e na prisão ele estava preocupado ainda com quem? Com as almas que ele havia ganhado. Ele estava preocupado com a igreja que ficou lá fora, e ele ainda diz assim, olha, não preocupa, não fica preocupado com as minhas tribulações, não, para que a vossa fé não desfaleça, para que você não fique enfraquecido a vossa fé. Não preocupa com isso que eu estou passando. E aí nós venhamos encontrar no versículo 14, aonde ele diz, por essa causa eu me ponho de joelho diante de ti, meu Pai. Meus amados irmãos, quando nós encontramos o apóstolo Paulo se pondo diante de uma causa que não é material, eu venho analisar e entender algo que me surpreende. Porque nós aprendemos muito a orar e a pedir a Deus por coisas materiais. É errado eu orar e pedir a Deus coisas materiais? Não, não é errado. Mas eu extraio para a minha vida e para a vida dos irmãos que quando eu peço para dentro de mim, quando eu peço para o meu interior, quando eu fortaleço a minha fé, ou seja, quando o meu interior está bem, o exterior pode estar sofrendo uma tempestade grande. Que quando o meu interior está bem, a minha fé se torna inabalável. Foi isso que o apóstolo Paulo aqui estava fazendo. Ele veio orar por coisas imateriais. Ele estava orando aqui para que aquelas pessoas estivessem bem, para que aquelas pessoas estivessem passando por aquele período com a fé inabalável. Porque aí, mesmo que o exterior viesse sofrer, mesmo que viesse passar por dificuldade, não teria problema. Engraçado, né? Parece até que estamos vivendo, falando dos dias atuais, porque hoje, se nós não estivermos com nossa fé inabalável, nós iremos sofrer muito. Nós iremos, passar por grandes dificuldades. E é isso que nós temos que aprender, fortalecer o nosso interior, fortalecer a nossa fé, para que as circunstâncias venham ser somente circunstâncias. Se somente o exterior venha ser exterior. E aí, quando eu estou bem por dentro, o exterior é somente exterior. E então,
O apóstolo Paulo, ele vai e diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. E eu fico imaginando aqueles soldados ali na prisão, olhando para ele, porque ele realmente se pôs de joelho. Ele não somente falou, não, ele se pôs de joelho. E foi um fato que nós encontramos aqui nesse texto, e nós não encontramos em outras passagens bíblicas outros personagens se pondo de joelho. Então venhamos acreditar que seja a primeira vez que alguém se colocou de joelho. Então aqueles soldados devem ter pensado: mas que forma é essa de adorar? Que forma é essa de buscar a esse Deus que ele diz que ele serve? Né? Porque ali, aquela época, eram os judeus, também havia, né? Os judeus serviam ao Deus poderoso, e Paulo ali estava servindo também ao Deus, porém Jesus veio mostrar a graça, Jesus veio mostrar o evangelho de uma forma diferenciada, e os prisioneiros ficaram assim: mas como assim? Agora se ora de joelho? Por quê? Nós sabíamos o quê? Que Abraão chegou diante do Senhor de pé. Quando você chega lá em Gênesis capítulo 18, versículo 22, você vai encontrar Abraão de pé. Quando você chega também em 1 Reis capítulo 8, versículo 22, você vai encontrar Salomão de pé. Quando você chega também em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 17, você vai encontrar o versículo dizendo que Davi ficou. Quando nós ficamos, quer dizer que nós paramos. Então Davi se assentou diante do Senhor. E quando você chega em Mateus capítulo 26, versículo 39, você encontra Jesus prostrado diante do Senhor, totalmente rasgado, jogado aos pés do Senhor. Mas nessa noite, eu venho dizer para você: não importa a forma que você está na tua casa, se você está sentado, se você está deitado, se você está de pé ou se você está ajoelhado. O que importa é a forma que o seu coração se encontra, porque o Senhor, ele está à busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele quer aquele que está com o coração totalmente rasgado, aquele que está com o coração totalmente aquebrantado para ele. E é isso que ele quer de nós nessa noite. Por isso eu te convido a iniciar esse ato profético conosco desta forma, estando com o seu coração totalmente aquebrantado, estando totalmente com o seu coração aberto para o Senhor. Amém? E então, o nosso título dessa noite, né, do nosso ato profético é A Igreja Perseguida. E você vem me perguntar: irmã, nós estamos passando por perseguição? Ou a igreja está somente passando por um período de cautela? Ela está fechada porque está sendo perseguida? Ou isso é uma cautela que nós estamos tendo que ter? O que está acontecendo? Olha, o que eu venho a dizer para vocês, o que eu tenho a responder para cada um de nós, é que a igreja não está passando nada em comparação ao que passou a igreja primitiva e ao que passou aos nossos pais no início do protestantismo. Então a igreja não está passando nada em comparação ao que passaram, mas nós estamos nos sentindo abalados, nós estamos nos sentindo fragilizados diante de toda essa situação. E quando nós nos sentimos dessa forma, o que cabe-nos a fazer? Buscar base dentro da palavra para orarmos. Por isso, então, Deus nos tocou para, então, buscarmos em oração, para a igreja ser fortalecida, para nós não ficarmos assim, a Deus dará, para nós não ficarmos assim, digamos, de qualquer maneira. Não, nós vamos o quê? Buscar o fortalecimento. Nós vamos nos unir agora e buscarmos em oração, buscarmos estar mais e mais ajuntados. Amém? E então, eu busquei para os irmãos e para a minha meditação nessa noite no livro de Atos, capítulo 12. É também um texto a qual eu já tenho meditado há uns dias atrás e que eu tenho baseado
as minhas orações nos últimos dias. Atos, capítulo 12. Abre aí a sua Bíblia. Atos, capítulo 12. Creio que você encontrou, amém? E depois vocês deixam os comentários aí, tá? Deixa aí para nós, vai deixando os comentários aí de acordo, nós vamos respondendo, nós vamos interagindo, ok? Então vamos lá. Aqui em Atos capítulo 12, nós vamos encontrar a narrativa falando a respeito de quê? O título da minha Bíblia traz assim: Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Vamos lá, eu vou fazer com os irmãos um apanhado geral. Para nós não lermos todo o texto, você vai ler na sua casa aí, tá bom? Você vai ler direitinho. Eu vou parar no versículo 19, mas depois eu quero que você leia o desfecho de toda a história e lê o que aconteceu com Herodes, tá? E me conta, deixa nos comentários aí para tia Tati depois, tá bom? Vamos lá. Olha bem, Herodes, ele estava perseguindo a igreja, ele estava maltratando os cristãos. Sabe por quê? Porque ele estava achando legal fazer isso. Ele estava achando bonito. Porque os judeus estavam achando agradável Herodes fazer. E Herodes, por sua vez, ele prendeu Tiago e Pedro. Tiago, ele mandou matar a fio de espada de imediato. Pronto, acabou com a vida de Tiago. Agora Pedro, ele mandou levar para a prisão, porque estava no dia das festas de Asmos ali, sabe? Então ele falou, deixa ele quietinho lá na prisão, que está se aproximando da Páscoa. E depois que passar a Páscoa, eu vou apresentar ele ao povo. Vocês se lembram dessa história? Já aconteceu com Jesus, então ele iria fazer parecido com Jesus. Então ele falou assim, vamos guardar Pedro lá na prisão. Deixa Pedro guardadinho lá na prisão, coloca ele entre os soldados e tudo mais. Deixa ele guardado lá. Só que Herodes não sabia de uma coisa. Ele prendeu Pedro, mas ele não prendeu a igreja. Ele não prendeu o povo a qual andava com Pedro. Enquanto Pedro estava guardado na prisão, você pode conferir comigo aí, se eu não me engano está no versículo 6. No versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja a favor dele. Herodes prendeu a Pedro, mas a igreja ele não prendeu. O povo ele não prendeu. O povo estava em incessante oração. E ali então aquele povo estava em oração. E Pedro ficou lá. Porém, à noite, ele iria apresentar Pedro. E aí Pedro fez uma coisa interessante, que eu não sei se eu conseguiria fazer, mas Pedro fez. Pedro dormiu entre os guardas. Pedro dormiu, confiantemente Pedro dormiu. E de repente apareceu um anjo. E esse anjo chamou Pedro, acordou. Pedro, acorda, acorda Pedro. Levanta, calça sua sandália, ponha sua capa e vem comigo. Pedro não quis saber que anjo que era aquele, nem qual o nome dele, nem como eu vou sair daqui. Só sei que ele foi. Passaram pela primeira, pela segunda, pelas sentinelas. De repente o portão de ferro se abriu e de repente já estavam na rua. E aí? E então ele foi correndo, Pedro, porque o anjo se apartou, ou seja, o anjo voltou para o lugar que ele deveria estar, porque a missão dele já havia sido cumprida, que era libertar Pedro da prisão. E então Pedro foi correndo para onde? Para a casa da irmã Maria. A irmã Maria, a mãe do João Marcos, aonde a igreja estava reunida, orando, em incessante oração. Ele foi correndo para lá. E quando ele chegou lá, a criada
uma menininha que estava lá, uma jovem, ouviu Pedro gritando. Pedro gritou, e ela nem sequer abriu a porta. Ela reconheceu a voz de Pedro e foi correndo lá dentro e disse: gente, Pedro chegou, Pedro está solto. O milagre foi tão grande, meus amados irmãos, que eles não acreditaram que era Pedro. Falaram com a menina assim: você tá louca? Você tá louca, não pode ser Pedro não. A condição que Pedro está preso, não tem como isso acontecer. Meus irmãos, é como se alguém hoje dissesse assim: como? Esse vírus desapareceu dessa forma? Não tem como. Mas o nosso Deus é Deus de milagre, é o Deus que faz e acontece e nos surpreende de uma hora para outra. Foi o que ele fez? E então eles chegaram e encontraram Pedro lá do lado de fora. Ficaram maravilhados. E é isso que eu trago para nós nessa noite. E é isso que eu quero dizer para a amada igreja. E é isso que eu quero dizer para você que está aí nessa noite. Quando tentam prender, quando tentam fazer algo com a igreja, mas quando tem um grupo reunido, quando tem um grupo que busca incessante oração, o quadro vira, tudo muda. E o Senhor nessa noite, Ele nos convida a fazer isso. E eu retiro desse pequeno texto que nós estudamos, que nós aprendemos aqui nessa noite, 3 lições. 3 lições eu tiro nessa noite. Primeiro, a igreja do Senhor, ela tem que ser intercessora. A igreja do Senhor, ela tem que buscar. O que é ser intercessor? Intercessor é quando eu vou fazer por você aquilo que você não pode. Quando eu quero algo que você não pode, quando eu vou fazer algo que você não pode fazer. Por exemplo, eu quero uma água, mas no momento eu não posso buscar. Eu peço a Sara para buscar para mim. Ela está indo interceder, ela está indo lá na fonte pegar água e trazer para mim. Isso é intercessão. Então a igreja, ela tem que ser intercessora, ela tem que buscar, ela tem que estar buscando. E nós estamos vivendo dias em que nós estamos aprendendo a buscar fora do templo. Estamos tendo pessoas que estão tendo dificuldade porque aprenderam a buscar somente dentro da igreja. Pessoas que infelizmente só sabiam buscar lá na igreja, mas hoje estão tendo que buscar dentro dos seus lares. Estão tendo que buscar onde? Dentro de casa. E eu trago para você uma lição. Aprenda com o pai Abraão. O pai Abraão, nós encontramos em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor disse para ele assim: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, larga tudo aí e vai para um lugar que eu te mostrarei. O Senhor não disse para onde Abraão estava indo, não. Ele falou: vai para onde eu vou te mostrar, Abraão. E Abraão foi, ele foi obediente. Abraão deixou tudo para trás, mas ele não deixou algo, a fé. Ele levou a fé dele. E onde ele chegava, ele construía um altar. E naquele altar ali, ele sacrificava ao Senhor. Ele oferecia ao Senhor. E o Senhor hoje nos ensina isso, com tudo isso que nós estamos passando. Meus irmãos, nós temos que aprender a tirar das situações que nós vivemos, extrair o melhor. Parar de murmurar, parar de reclamar e entender o que o Senhor está ensinando com essa situação. Há muitas pessoas que estão atribuindo tudo isso ao mal. Mas será que tudo isso é do mal ou será que é o Senhor que está dando uma lição para nós? Vamos pensar. O Senhor está nos ensinando algo, mas eu tenho que parar e aprender o que o Senhor está tentando me ensinar. Aqui em Atos capítulo 12, a igreja aprendeu que quando ela orava, o Senhor enviou um anjo do céu e foi lá na prisão e retirou Pedro. Se eu orar hoje, nos dias atuais, o Senhor pode virar todo esse quadro. Você aí na sua casa, você pode mudar todo esse quadro. Não espere dos outros, faça você. Comece por você, comece com sua família. Não espere o culto online começar, não. Comece você. Aqui em casa eu sempre tinha, uma regra. O culto não começa lá na igreja. O culto começa quando eu já estou me preparando para ir para a igreja.
E assim tem que ser nossa vida. Nós temos que saber que nós somos a igreja do Senhor. Aonde eu estiver tem que ter oração. Aonde eu estiver tem que ter palavra, porque Cristo está em mim. Amém? Outra lição que eu aprendo. Quando eu vejo no versículo 6 de Atos, capítulo 12, Pedro dormindo, sabendo que Herodes ia buscar ele, irmãos, na hora que eu li isso aqui, eu falei, Pedro é doido. Aí eu falei, não, ele é confiante. Ele é confiante. É porque ele sabia aquele versículo que tá lá em Salmos, capítulo 4, versículo 8, onde diz assim: deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Com certeza, ele já tinha ouvido o Senhor Jesus falar isso para ele todos os dias. Então ele pegou e falou o quê? Eu vou deitar e vou dormir, porque só o Senhor me faz viver em segurança. E aí eu volto de novo lá para a vida do pai Abraão. Vocês lembram a promessa que Deus fez para o pai Abraão? Farei de ti pai de uma grande nação. Já era velhinho, Sara velhinha, e além do mais o quê? Estéril. Tinha como ter filhos? Mas Deus fez um milagre. Deu Isaac. Ah, que maravilha, que menino bonito, gente. Era lindo mesmo o filho. Mas de repente Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, vai lá, meu filho, aquele monte lá. Leva seu filho para mim, sacrifica ele para mim. Abraão foi. Pegou o cutelo, pegou a lenha e pegou uns criados. Os criados ele deixou lá na beirada, deixou lá embaixo e continuou subindo com Isaac. Quando chega a certa altura, Isaac vira e fala assim: ô papai, eu tô vendo aqui o cutelo, eu tô vendo a lenha, até fogo a gente tem, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Aí a confiança de Abraão foi tão grande que ele disse assim: o cordeiro para si Deus proverá. Oh, meus amados irmãos, cadê a tua confiança nesses dias atuais que estamos vivendo? É muito triste quando eu vejo irmãos que não estão colocando em Deus a confiança. Oh, meus amados irmãos, nós temos que depositar em Deus a nossa confiança. Nós temos que colocar no Deus Todo-Poderoso a nossa confiança. Esses dias atrás eu ouvi um testemunho, vou dizer para os irmãos, já estou caminhando para o fim, tá bom? Aonde um navio estava em plena tempestade. Estava em tempestade e o navio ia para um lado, para o outro, como uma folhinha de papel, para um lado, para o outro, e todos os tripulantes do navio estavam atormentados. E de repente uma criancinha pegou uma cadeira de balanço e sentou no meio do navio. E sentou ali e começou a brincar. E como o navio estava balançando muito, a criancinha começou a balançar, e veio uma senhora idosa, né, toda preocupada, falou: meu filho, você não está vendo a situação? Vai colocar um colete, vamos sair daqui, você não está vendo que esse navio está prestes a se afundar? Por favor, meu filho, sai daí. Aí ele: não vou sair daqui. Ela falou: você não está preocupado? Não, ele: não estou preocupado. Ela: por que você não está preocupado? Ele: porque o comandante deste navio é o meu pai. Eu confio no meu pai. Eu sei o que o meu pai sabe fazer. Eu sei o que o meu pai pode fazer. Oh, meus amados irmãos, o dono do nosso navio é Deus. Tudo está no controle do nosso Deus. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Nada fugiu do controle do nosso Deus. A tua vida está nas mãos do nosso Deus. A tua família está nas mãos do nosso Deus. Tudo que você tem está nas mãos do nosso Deus. Mas você tem que crer nele como seu pai. Confiar nele assim como aquele menininho confiou nele como pai dele. Amém? E a terceira e última lição que eu tiro de Atos capítulo 12, do versículo 1 até o 19, é a obediência. Quando o anjo chegou na cadeia e falou com Pedro: levanta-te. Pedro perguntou quem era ele. Quando o anjo falou com ele: calça sua sandália,
Pedro falou assim, para que calçar sandália? Vamos fugir depressa, meu filho. Para com essa história de calçar sandália. Pedro calçou a sandália. Quando ele mandou pôr a capa, Pedro pôs a capa. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? A obediência. Pedro não indagou. Pedro não perguntou. Pedro simplesmente acompanhou. Pedro nem quis saber se era uma visão, se era um sonho, se era realidade. Ele simplesmente foi. Irmãos, a obediência gera milagre na sua vida. Tem irmãos que estão preocupados. Tem pessoas que estão preocupadíssimas com o dia de amanhã. Mas tem outras que não estão não, porque aprenderam a obedecer. Eu achei muito lindo. Uns dias atrás, né, a igreja já estava com as portas, só meia porta. Aí uma irmã pegou e falou assim, mandou mensagem, falou assim, oi irmã Tatiana, vocês estarão na igreja? Porque eu quero entregar o meu dízimo e a minha oferta. Oi irmãos, não foi preciso ministrar dízimo e oferta para ela não. Ela sentiu no coração que isso é obediência. E quantos que esqueceram dos dízimos e das ofertas na casa do Senhor? Porque simplesmente entregava dízimo e oferta porque tinha alguém lá para ministrar, para lembrar. Mas quando nós aprendemos a obedecer ao Senhor, não precisa de ninguém nos lembrar. Não precisa do pastor nos lembrar de nada, porque nós fazemos por obediência. Quantas pessoas estavam preocupadas com a ceia? Porque já sabiam do ato, porque é por obediência ao Senhor. Quantas pessoas nos procuram por coisas que nós não damos conta de fazer, porque fazia lá na igreja, mas eles nos procuram por quê? Porque aprenderam a obedecer, porque sabe que a obediência gera milagre, sabe que o ato de entregar o dízimo não é para a igreja, sabe que o ato de entregar o dízimo vai abençoar a vida dele. E você está preocupado com a sua finança por quê? Sendo que você sabe que o Deus é o dono do ouro e da prata. Você tem que fazer o quê? É Ele que dá semente a quem semeia. Então você tem que fazer o quê? Semear. Você tem que fazer o quê? Entregar na casa do tesouro, porque aí o Senhor vai fazer o quê? Vai repreender o devorador da tua vida. Pode vir cortador, imigrador, pode vir destruidor, pode vir qualquer demônio, mas você vai repreender, ligando para o seu pastor e falando, pastor, passa aqui, pega o dízimo, pega a oferta, porque eu quero continuar sendo abençoado. Meus amados irmãos, e é isso que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Muitos têm dito que sairá diferente dessa situação que está vivendo atual. Mas você só vai sair diferente dessa situação se você tiver atitudes diferentes. Se você continuar tendo as mesmas atitudes que você estava tendo antes, você vai sair da mesma forma ou pior disso tudo que nós estamos vivendo. Por isso eu te convido nesse momento. Eu convido agora, Sara, faz um fundo aqui para mim, fazendo favor. Eu convido você neste momento a te colocar de joelhos. Eu não posso, né, estou aqui, mas o meu coração está dobrado diante do Senhor. Eu agora peço a você, aí na sua casa, onde você está, se coloque de joelhos e peça como igreja do Senhor para que você mude, para que a igreja mude, para que nós venhamos ser o quê? Para que nós agora venhamos ser mais intercessores, para que eu venha interceder mais pelo meu pastor, para que eu venha interceder mais pelas crianças da casa do Senhor, pelos jovens. Em vez de condenar os jovens, não, eu vou orar pelos jovens. Em vez de eu ficar criticando os governos, não, eu vou interceder pelos governantes. Em vez de eu criticar as autoridades, os policiais, não, eu vou orar por eles. Eu vou interceder, porque eu sou uma igreja que sabe interceder. Eu sou uma igreja que obedece a palavra do Senhor. Eu sou uma igreja que confia no Senhor, porque foi isso que eu aprendi. Eu aprendi isso, porque eu não quero ser uma igreja perseguida. Eu quero ser uma igreja que persegue, mas persegue quem? Satanás. Eu quero entrar lá no inferno e saquear o inferno. Eu quero, através das minhas orações, chegar até lá e tirar almas que estão lá sedentas, que estão
estão querendo sair de lá, mas eu tenho que fazer diferente. Isso depende de mim. A nossa nação precisa de um avivamento. As nações precisam de ser mudadas, mas isso começa por mim, isso começa por você. E o Senhor tem nos levantado para isso. E nessa noite eu peço a Ti, te coloque de joelho que nós estaremos buscando ao Senhor e nós estaremos clamando ao Senhor agora para que a igreja seja transformada, para que a igreja venha a ser modificada. E eu, como igreja, quero começar comigo, amém? Amado Deus, soberano Pai, Deus, eu me coloco de joelho diante dessa causa, dessa igreja, Senhor meu Pai, que tem aceitado a ser perseguida, porque deixou de ser uma igreja intercessora, porque deixou de ser uma igreja obediente, porque deixou de ser uma igreja que confia no Senhor, ó Pai. Mas a partir de hoje, Senhor meu Deus, nós estamos aqui aprendendo com a Tua palavra, Senhor meu Deus, e nós queremos interceder mais, ó Pai. Nós aprendemos, ó Deus, o valor que tem uma oração intercessora, Senhor. Nós aprendemos, ó Pai, que nós podemos buscar a Ti em qualquer lugar, aonde nós estivermos, aonde nós chegarmos, nós podemos levantar o nosso altar, Senhor meu Pai. Deus, nós queremos mudar este quadro, Senhor, e este quadro vai mudar, ó Pai, com a oração da Tua igreja, Senhor meu Deus. Pai, eu peço também, Senhor meu Pai, que venha fazer da Tua igreja hoje uma igreja confiante, temente no Senhor, que busca a Ti, Senhor meu Pai, crendo que o Senhor é o Deus de todas as coisas, que o Senhor está com domínio sobre todas as coisas, que o Senhor não perdeu o controle de nada, que nada foge do Teu controle, Senhor meu Pai, e que o Senhor está com Teus anjos, ó Pai, acampado ao redor daqueles que o temem, guardando e protegendo contra os rugidos, contra toda força do maligno, contra toda força do mal, ó Pai. Senhor, e eu ainda peço mais, ó Pai, eu peço que o Senhor venha fazer da Tua igreja uma igreja mais obediente, Senhor. Obediente a quê, ó Deus? Obediente à Tua palavra, obediente aos Teus ensinamentos, ó Pai, para que venha provar dos Teus milagres, ó Deus, assim como aquela igreja de Atos capítulo 12 pôde presenciar, ó Deus, aquele milagre da libertação do Teu Filho, Senhor meu Pai. Nós também queremos ver almas sendo libertas, ó Pai, pela intercessão, pela confiança e pela obediência, Senhor meu Deus. Queremos provar dos milagres, ó Pai, mas por essa causa, Senhor meu Pai, nós nos colocamos de joelho, nós clamamos a Ti, nós suplicamos a Ti, nós buscamos a Ti, Senhor meu Pai. E eu coloco, Senhor, cada vida, cada um que está do outro lado dessas câmeras, ó Pai, nos assistindo, nos ouvindo, Senhor. Visita cada coração, Senhor meu Deus, visita cada família, visita cada alma, Senhor meu Pai. Entra salvando, libertando, curando, Senhor meu Pai, essa mãe aflita, Senhor, que está orando pelo seu filho, Senhor meu Pai, essa mulher, Senhor, que está buscando pelo marido, Senhor, querendo ver a salvação de todo o seu lar, ó Pai. Senhor, completa esta família, Senhor, restaura este casamento, Senhor meu Pai, faça a obra por completa, meu Deus. Pai, eu coloco em Tuas mãos todos aqueles que têm nos pedido oração, Senhor. Eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, a amada igreja IBC de Ponte Nova, todo o Ministério Batista do Calvário. Eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, todos aqueles que têm abraçado essa causa, Senhor meu Pai, de estar orando e buscando pela nossa nação. Deus, eu sinto a Tua presença, Senhor meu Pai. Eu sinto que o Senhor tem estado conosco. Eu sinto o Teu agir em nosso meio. Pai, abençoe a cada um e esteja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Seja abençoado na tua casa, porque a mão do Senhor é sobre a tua vida, é sobre a tua casa, é sobre a tua família, porque você é um servo do Senhor. Você está confiante no Senhor, você está obedecendo ao Senhor e você é um intercessor, porque você ouviu e aprendeu a palavra do Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor aí da sua casa, porque Ele é o único merecedor de toda a honra e toda a glória.